Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Boa noite, pessoal de casa. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Você que tem tua espada, abre lá Provérbios 25, 2. Provérbios 25, 2. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Fala assim comigo: Deus me deu a missão de descobrir aquilo que está encoberto. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade. Te entregamos nossa vida e abrimos o nosso coração para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele é santo, Ele é poderoso. Aleluia. Te amo, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Santificado é o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino venha na terra como no céu. Teu reino.
Obrigado, Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja viva, igreja santa. Pega a tua apostila, você que trouxe. Nós vamos dar continuidade num pouquinho do tema que ficou da semana passada. E já vamos entrar na terceira aula porque ela é curtinha. Então nós vamos terminar sobre... Nós começamos a ver... Vou pedir para desligar aqui, tá? Por gentileza. Nós vamos ver alguns textos que estávamos vendo. Textos que falam que as pessoas pregam esses textos falando que afirma que perde a salvação. E nós vamos decodificar esses textos. O que é decodificar? Nós vamos explicar o porquê que não se perde a salvação segundo esses textos. Amém? Abre lá em Tiago, capítulo 5, versículo 19. Tiago 5, 19. Tem gente que prega essa passagem aqui e fala que afirma, né, que é um texto que fala que perde a salvação. Tiago 5, versículo 19. Quem achou o Tiago aí? Ó, vocês estão bons, hein? Não deu certo? Ah, não ia dar. Vamos lá. Isso já... Põe lá no Tiago 5,19. Nós estamos lá na frente. Vamos lendo aqui. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você vê que Tiago ele fala assim, põe no verso 19 se puder, que se alguém conseguir fazer alguém se converter, é possível a gente fazer alguém converter, sim ou não? Ó, que briga que deu agora? Quem acha que sim? Olha. Se você fazer converter uma pessoa, você pode fazer uma pessoa converter? Se ela quiser. Não, mas você pode fazer? Quem acha que não pode fazer? Olha lá. Ó, você... Mas quando você corrige, vamos lá. Como que eu posso fazer uma pessoa se converter? Posso fazer? Sim, você pode cooperar. Porque se uma pessoa ela está pecando e ela está num caminho de pecado, num caminho de erro, a Bíblia nos dá o direito de exortar essa pessoa, de corrigir. E às vezes se você corrige essa pessoa, ela te ouve, o que ela faz? Ela para de pecar, ela pode parar de pecar, ela pode te ouvir e ela pode se converter. Então você vê como que é importante a gente às vezes corrigir uma pessoa. Eu não sei se você tem coragem de chegar numa pessoa e falar assim, irmão, você está pecando. Você precisa melhorar, você precisa converter, você precisa... Sabe por quê que eu falo? Porque Pedro, a Bíblia diz que apóstolo Pedro, ele andou 3 anos com Jesus e ele não era convertido. Tem um versículo que fala que Jesus fala assim para ele, Pedro, quando você se converter, você prega para os teus irmãos. Agora o cara caminha 3 anos com Jesus, faz milagre, ora, jejua, é apóstolo e não era convertido. Porque o que é conversão? É a mudança de atitude. Então esse texto de Tiago, quando fala assim, salvar uma alma da morte, não é uma morte eterna. É salvar a nossa alma
né, dos pecados que trazem morte para a nossa vida espiritual. Porque se a gente tem uma vida de pecado e de muito, muito, muito pecado, o que acontece? A gente vai morrer espiritualmente. Então, antes de falar de uma morte eterna, Tiago adverte aqui para uma morte espiritual. Abre lá em 1 Pedro 4:8. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que faz uma pessoa voltar para a igreja? O teu convite ou o teu amor? Você vai pregar para um desviado. A pessoa desviou, você foi lá pregar para ele. E ele volta para a igreja. O que opera na vida dessa pessoa que faz ela voltar? É o teu convite, né? É a tua atitude? Ou é o teu amor? Ou o amor de Cristo? De Cristo? Os dois? Vamos ver que Pedro fala disso. 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha o que ele fala, que as pessoas voltam não porque a gente chamou, mas porque a gente amou. E é através do nosso amor que essa pessoa sente o amor de Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Eu já estive fora dos caminhos do Senhor e tinha dias que eu não me sentia amada. Por quê? Não ia ninguém atrás de mim. Não ia ninguém visitar. Por isso que é importante a igreja, ela ser atenta nessa deficiência, nessas falhas. Porque às vezes a gente como igreja, o que a gente tem na cabeça? Quem tem que visitar é o pastor. Ah, morreu algum irmão, quem tem que ir lá visitar é os parentes. Não, nós somos igreja, nós somos família. Nós temos que melhorar nessa parte. Eu falo de todos nós, viu? Visita, a pessoa está doente, a pessoa está enferma, a pessoa ganha nenê, a pessoa está meio fraca na fé. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós como igreja, a gente tem que melhorar isso, né? Morreu uma pessoa, vamos lá dar um abraço, não pode abraçar agora, mas vai lá, dar uma assistência, dar a sua presença. Isso é importante porque as pessoas se sentem amadas, né? E eu vejo, quando eu vejo esse versículo, eu vejo que se a gente não amar, como que as pessoas vão sentir o amor de Deus? Porque quando a gente estava lá na lama, Deus usou alguém para ir nos buscar. Alguém foi atrás de você. Alguém te amou para você vir aqui. Alguém te amou, alguém te visitou, alguém se importou com você. Então, se alguém te amou na lama, por que a gente não pode amar quem está na lama hoje? A gente tem que melhorar nessa parte, porque a Bíblia fala, eu sempre ensino uma frase aqui que resume a Bíblia: o corpo de Cristo defende o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo ama o corpo de Cristo. Abre lá Hebreus 5, versículo 1. Hebreus. Nós vamos ler uma passagem meio extensa para você entender. Porque as pessoas pegam Hebreus também nesse texto e elas falam que a pessoa perde a salvação. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
o qual nos dias da sua carne, se oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, foi ouvido quanto ao que o temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Grifa esse versículo, tá? Grifa o versículo 8. Ainda que Jesus era filho, ele aprendeu a obediência sofrendo. Se Jesus, que era filho, aprendeu a obedecer sofrendo, imagina nós, né? Mas vamos lá no versículo 9. E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porque nos fizeste negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais coisas que necessita de leite, não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram Cristo, o Filho de Deus, porque a terra se embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que é lavrada e recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Segura aí. Esse texto, as pessoas pregam toda essa passagem falando o quê? Algumas igrejas pregam e usam isso como doutrina, falando que a pessoa, quando ela peca, ou quando ela erra e ela tem uma nova consciência do erro dela, ela tem que se batizar de novo. Você puxar na memória aí, no teu conhecimento, você sabe que tem muitas e muitas denominações que eu falo que são seitas, que eles aceitam 2 batismos. Eu vim de uma igreja que... Por que eu saí de lá? Porque eu me batizei. E aí, quando eu me batizei, eu vi os pastores se batizando de novo. Ah, por que vocês estão batizando? Vocês não são batizados, não? Falou, não, a gente pecou. Que rolo é esse? Falei, mas é um só batismo. Não, mas a gente está batizando de novo para o Senhor perdoar os nossos pecados. Falei, mas Ele não perdoou uma vez, está perdoado? Não é só pedir perdão agora? E aquilo me gerou um conflito na minha mente, que eu falei, parece que está meio fora da Bíblia. Aí eu lembro que eu procurei o pastor da Quadrangular, eu estava em outra denominação, aí eu procurei o pastor Aurélio e falei, escuta pastor, eu preciso batizar de novo, eu estou num lugar que funciona dessa forma. Ele falou, não, é um só batismo, é uma só fé, é um só Deus, um só Senhor. Aí eu saí daquela denominação e voltei para a igreja Quadrangular. Por quê? Eles faziam o que essa passagem diz, eles procuravam os novos rudimentos, né? A pessoa peca, vai batizar de novo, ou a pessoa não crê no batismo da Trindade, que é o batismo que nós cremos, que é o batismo da palavra, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que batiza só em nome de Jesus. Então as pessoas procuram um novo rudimento. E o que nós precisamos entender? Nós que somos salvos não precisamos de um novo batismo. Se você batizou uma vez por imersão, o que é imersão? Você tem que mergulhar todo o seu corpo, porque é assim que a Bíblia manda.
não existe necessidade de um novo batismo. Ah, pastora, mas eu batizei só de aspersão, só me batizou a cabeça só. Já adulto numa igreja evangélica, numa igreja cristã, numa igreja que prega a palavra. Aceita, depende da visão do seu pastor. Eu por mim batizaria imersão. Pastor Ivano, o que ele fala? Batizou na canequinha, só na cabeça, mesmo depois de grande, está batizado. Então é a visão de cada um, mas eu respeito. Porque a Bíblia fala o quê? Um só. Mas eu acredito no batismo, você tem que mergulhar tudo, irmão. Você tem que ficar uma meia hora lá embaixo da piscina, da água, para ver se morre mesmo essa velha criatura sua. Coloca lá no slide, fazendo um favor. Mais pra frente, bem pra frente. Outro. Ah lá, fundamentos da fé. Quais são os fundamentos da fé? Não ter necessidade de um novo batismo. Quem já é batizado aqui nas águas? Então, irmão, você não precisa, viu? Batizou. O máximo que você pode fazer é tomar um banho de piscina. Se você for no Israel, quero ir lá no Jordão mergulhar. Dá 7 mergulhos, igual da Amã. Dá 14, irmão. Seja profético. Porção dobrada. Mas batismo você não precisa mais. Qual que é outro fundamento da fé? Eu não preciso matar e ressuscitar Jesus de novo. Porque tem pessoas que pregam isso, acreditam. Que elas falam que se você não batizar de novo, Jesus não morreu de forma certa para você. Uma vez é suficiente. Você acha que Deus ia fazer uma obra incompleta? Ia pegar Jesus, colocar na cruz, ia ficar nos observando para ver se ia ter necessidade de voltar, ter que batizar ou não? Então, está feito. Fala assim para o teu irmão, a obra de Deus está consumada. Terceira sessão, eu não preciso ter direitos. Tem gente que fala assim, você precisa batizar. Existem seitas, eu acredito que é um grau da maçonaria, eu não lembro qual o grau, para te falar com precisão. Mas existe um batismo na maçonaria para você ter direitos. Existe um batismo na bruxaria também para você ter direitos. Porque lá na bruxaria, na magia negra, onde eu conheço com mais propriedade, eles te batizam primeiro com sangue, né, de animal, eles falam fazer cabeça. Depois eles te batizam com água, você começa a tomar banhos de oferenda para demônio. E depois você faz o batismo de alma, que são os pactos. Né? Eu parei nesse, não fiz não. Sai, diabo. Da minha alma é para Jesus. Então você não precisa batizar de novo para ter direitos. Todo o direito que você precisa já foi conquistado por Jesus. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente está fraco na fé. A gente precisa voltar lá atrás com Deus para dar uma continuidade. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Como que funciona o mundo espiritual? Igual você construiu uma casa. Começou a construir uma casa, ergueu um muro, ergueu a construção, beleza, mas se dá alguma coisa ruim ali na obra, se acabar teu dinheiro, se acabar teu recurso, você não vai desmanchar a casa inteira. Você vai continuar da onde você parou. E assim é na fé. As pessoas que se enfraquecem na fé, o que acontece? Ela precisa de um novo batismo? Não. Ela precisa aceitar Jesus de novo. Eu, na minha ignorância, quando não conhecia a palavra direito, eu aceitava Jesus todo culto. Precisa aceitar Jesus todo culto? Não. Nós podemos nos consertar, nós podemos nos reconciliar, mas uma vez que você aceitou Jesus de todo teu coração, você começou a construir um alicerce. O que acontece agora no mundo espiritual? Você vai dar continuidade naquilo que você começou. Como se fosse uma casa, você continua a construção do teu muro, você continua a construção da sua casa. Abre lá em 1 João 2. O que um salvo faz se ele pecar?
é salvo? Nós somos. Japonês, você é salvo? Japonês? Glória. O que você faz se você pecar? Você batiza de novo? Aceita Jesus de novo? Então o que você faz se você pecar? Pede perdão. E se você cair? Aí você pede bastante, mais ainda perdão. Aí, pronto. Ah, fulano pecou. Às vezes as pessoas mudam de igreja, pegam um povo louco. Ah, que você tem que batizar de novo. Cai fora disso, irmão. Não sei, né, se está preparado para a sua vida, mas se um dia você mudar de cidade, se um dia acontecer alguma coisa, ou você conhecer alguém, fique esperto para orientar essa pessoa na sã doutrina. 1 João 2,15. Aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Existe falso irmão? Se existe falso pastor, então existe um falso irmão. Essa passagem nos relata com muita propriedade os falsos irmãos. O que João fala? Saiu é porque não era de nós. Se for de nós, vai voltar. Colossenses 2,14. Eu lembro que o dia que eu fiz essa aula, tinha um abençoado, falou assim: quem é de Deus não desvia. Irmãos, eu fui na bruxaria, né? Onde já se viu uma pessoa que é salva? Não é do diabo. Ah, mas eu peguei a oportunidade. Eu sou do diabo, não, irmão, desviei. Mas eu era de Jesus. Jesus me fez voltar, porque o que é de verdade permanece. Olha lá que Colossenses fala: havendo riscado a célula que era contra nós, das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou a nossa cédula de pecado, tudo aquilo que a gente devia, e ele colocou na cruz quando ele foi crucificado. E se ele crucificou a nossa conta, o nosso preço, o nosso pecado, não existe mais condenação para a nossa vida, uma vez que a gente aceita Jesus. Todas as acusações que você recebe na sua mente, assim, você caiu, você perdeu a salvação, você está fora do corpo de Cristo, isso é mentira do diabo. Jesus pegou a nossa cédula, Jesus pegou o nosso preço e colocou lá na cruz. O que Pedro fez quando negou a fé? Ele voltou atrás. Ele negou Jesus 3 vezes. Só que quando Jesus se encontrou com Pedro, o que Pedro fez? Ouviu a palavra, recebeu o perdão de Jesus e continuou a vida. O que nós temos que entender? Que quando a gente cair, o homem caído, ele não se interessa por Deus. Mas Deus se interessa pelo homem caído. Deus se interessou por Adão. Você viu que Adão comeu o fruto? O que Deus fez? Foi lá no jardim procurar o Adão de tarde, do mesmo jeito. Deus não fugiu de Adão. Quem fugiu foi Adão do passeio. Quando Pedro negou Jesus, Pedro voltou para o barco pescar, mas Jesus foi atrás dele. Por quê? Deus se interessa por gente caída. E Ele sempre nos dá uma chance. Por que hoje eu estou na igreja?
Porque ele me deu uma chance. Ele viu que eu estava lá no mundo, me chamou de volta e eu aproveitei a chance. Às vezes as pessoas saem, irmãos, eles estão fracos, sai da igreja, está fraco, desvia. Mas Jesus sempre vai dar uma oportunidade para essas pessoas, porque Ele não é injusto. A Bíblia fala que as pessoas vão morrer e vão ouvir sobre a salvação. Eles não vão morrer ignorante. Então as pessoas vão ter uma oportunidade. Ah, mas aí ele não quis. Então se ele não voltar, porque realmente ele não era de Deus. Quem é de Deus volta. Quem é de Deus não consegue ficar no mundo. Vai lá no outro. Quatro coisas a serem diferenciadas. Primeiro, fazer distinção entre um cristão verdadeiro, né, genuíno, e o falso. Você precisa amadurecer nisso. Para de achar, fulano rodopia, é de Deus. Para. Ah, mas é do diabo? Não, calma. Vê os frutos. Vê o tempo. Vê as obras. Vê a conduta. Quanto tempo que uma pessoa mais ou menos leva para amadurecer? 3 anos. Você tem que observar uma pessoa 3 anos na fé. Que aí você vai ver se ela é de Deus ou não, porque ela já passou todas as estações. Por isso que cargo aqui na igreja, né, eu e o pastor nós oramos e Deus deu essa direção a ele. Cargo não vai funcionar assim, ah, pastor, eu quero um cargo, tem um dom. Você tem um dom? Deixa eu te observar. Deixa eu ver quem você é quando você não tem cargo. Aí sim. Por quê? Coloca a pessoa no cargo de qualquer jeito, a pessoa fica pior. Às vezes desvia, morre, mata a pessoa espiritualmente. Porque você que tem cargo, você sabe, é pesado. É puxado, é cobrado, é exigido. É uma bênção, porque a gente trabalhando para o reino, mas não é fácil. E você colocar uma pessoa imatura em lugares onde são exigidos, a pessoa não aguenta. Então a gente precisa começar a ter discernimento, observar quem é crente verdadeiro, genuíno, quais são as atitudes dessa pessoa em todas as estações da fé, e os falsos. Por quê? O falso cristão, ele não é salvo. Ele apenas foi resgatado por Deus. Quem é salvo, irmão, você põe uma coisa em sua cabeça, ele aproveita a salvação e ele dá muito fruto para Deus. A pessoa salva, ela é grata. A pessoa salva, ela é temente a Deus. Por isso que a gente não pode generalizar. Ou falar assim, a pessoa aceitou Jesus uma vez, ela está salva para sempre. Calma, observa os frutos. Porque às vezes ela agiu na emoção e apenas foi resgatada do mundo das trevas. Mas e a conduta dela? A gente precisa começar a ver quem é e quem não é. Ter esse discernimento. Abre lá em 2 Pedro 2:1. Acho que a gente já passou por lá, mas vamos voltar. Jesus morreu por todos, sim ou não? Será? 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, as pessoas que ensinam, que introduzirão encobertamente heresias da perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aqui Pedro ele está falando que esse tipo de pessoa prega uma palavra que nega Jesus, nega o resgate de Jesus. Jesus morreu para o mundo, sim ou não? Mateus 13:44. Vai lá para você ver que ele morreu. Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai,
vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Fala assim comigo: Jesus comprou o campo inteiro. Ele não morreu pelo mundo? Então ele comprou. Só que no campo não tem joio, não tem trigo. A Bíblia fala que o joio anda muito perto do trigo. Você tem que tomar cuidado para arrancar o joio, porque às vezes você vai arrancar o joio e você fere o trigo. E o que aí a Bíblia ensina? O que você tem que fazer para arrancar o joio? Esperar o trigo amadurecer. Como que Jesus faz? Comprou todo mundo. Ele resgatou, ele comprou. Só que tem joio e tem trigo. Os salvos são o trigo. O que ele faz para diferenciar o falso do verdadeiro? Ele espera nós, os crentes, amadurecer na fé. Quando você amadurece na fé, ele começa a aparecer quem é falso e quem não é. Quem ainda é menino, mas quem ainda já está pronto. E aí o que ele faz? O trigo ele pega para a primícia e guarda com ele. Então nós temos que ter na mente que ele comprou sim o mundo, que ele morreu por todos, só que nesse mundo a gente não pode esquecer que tem joio. O joio vai ter a mesma oportunidade. O que vai diferenciar? Amadurecer na fé. Olha lá. Passa na outra, fazendo um favor, já. Deixa eu ver se eu coloquei o que eu queria colocar. Acabou esse? Vai no 3, aula 3. Mas uma coisa que eu quero que você guarde no teu coração. Jesus morreu por todos, mas só trocou de lugar com aquele que creu. Se nós somos salvos é porque nós cremos. Tem joio que ele morreu, mas não crê. O que adianta? Ele morreu por todo mundo, mas ele só trocou de lugar com aquele que crê. Quando a pessoa crê em Jesus, essa pessoa é salva de verdade. Como que eu sei que a pessoa crê? Por causa das obras. É impossível uma pessoa que crê em Jesus, que crê na palavra, que foi genuinamente salvo, ela ficar rolando na lama. Eu e você foi salvo e não ficou mais na lama? Por que os outros ficam? Então vamos começar a diferenciar as pessoas crentes de verdade, as pessoas maduras, as pessoas que são meninos na fé. Porque nós precisamos ver e ajudar os nossos irmãos. Fechar nossa boca de condenar, mas começar a ajudar. Uma pergunta que eu quero, às vezes, tirar a dúvida que fica na cabeça de vocês. Quem se batiza várias vezes é salvo, sim ou não? Porque eu conheço pessoas que batizou 2 vezes. E aí? Essas pessoas que estão em seitas, que batizam várias vezes, elas são salvas? Olha que muro. E aí, Japa? Por falta do conhecimento, sim? O que você acha? Quem acha que é? Hã? Sim, elas são salvas, mas elas vão para o milênio, né? Elas não têm obras. Por quê? O batismo, ele não traz salvação. Nós temos que ter isso. Embora o batismo seja completamente importante, porque o batismo é uma aliança que a gente afirma com Deus, mas o batismo não salva. Lembra do ladrão da cruz? Não deu tempo dele batizar. Mas o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo você estará comigo no... Então, ele não vai reinar, porque ele não batizou. Mas ele entrou nas dimensões celestiais. Ele não vai ter um galardão de quem teve a oportunidade de batizar. Mas ele foi salvo. Então essas pessoas que se batizam várias vezes, elas são salvas. Nós não podemos roubar a salvação delas, porque Jesus morreu por elas. Se elas crêem na palavra, elas estão salvas. Porém, galardão é uma coisa completamente
diferente. Elas podem herdar um galardão diferente do seu, que batizou uma vez só. Aula 3. Nós vamos falar um pouco sobre o evangelho do reino, porque a gente fala muito disso aqui na igreja. E nós precisamos simplificar ele na nossa mente. Nós estamos na era da igreja, mas nós estamos indo para a era do reino. Nós estamos nos últimos dias. Por que últimos dias? Isso eu falo com propriedade. Esses dias eu estava ouvindo umas aulas e em Apocalipse fala que o Senhor ele está sentado num trono com 7 degraus. Cada degrau 1 milênio. A Terra tem 6.000 anos, então provavelmente nós estamos no último milênio. Nós estamos na última era. Acabou a nossa era, Cristo volta e começa a era do reino. Então, irmão, se você tiver que melhorar, dá tempo. Se tiver que converter, dá tempo. Porque quando Cristo voltar, vai entrar o governo dele, um governo milenar. Cristo vai voltar a buscar os seus e ele vai governar a terra por 1000 anos, né? Depois da era da igreja começa a era do reino, 1000 anos. Vai desde a volta de Jesus até o novo céu e a nova terra. O reino é uma realidade. Por que ele é uma realidade? O que é o reino? É Jesus governar a minha vida. Toda vez que você toma uma decisão debaixo do governo de Deus, debaixo da vontade de Deus, está se cumprindo o governo de Cristo na sua vida. Mas o reino também tem aparência e tem uma manifestação, porque vai durar 1000 anos. Cristo governa todos os crentes? O que vocês acham? Jesus governa todos os crentes? Sim ou não? Sim? Até os rebeldes? Não, ele não governa todos. Ele só governa quem deixa ele governar. Porque quando você não obedece a Deus, quem está te governando? Quando eu não obedeço, não é Jesus que está tomando direção, que está tendo governo na minha vida, é o diabo. E todas as vezes que nós falamos de um governo de Cristo, nós falamos aquilo que Ele faz na nossa vida. Fazer a vontade de Deus é deixar Ele governar a nossa vida. Quem que vai governar na era do reino? Cristo, com todos os salvos que Ele governa. Abre lá em Mateus 6:10. Mateus 6:10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Todas as vezes que nós oramos isso, eu não sei se você ora a oração do Pai Nosso na sua casa, mas todas as vezes que você ora, venha o teu reino, Jesus se apressa. Jesus acelera, porque é os salvos, é a igreja santa, pura, clamando pelo reino de Deus. O que é o reino de Deus? É Ele manifestar a vontade dEle aqui na terra. Porque lá no céu, já acontece a vontade de Deus, mas aqui na terra não. E o que vai ser o milênio? Vai ser a vontade de Deus no céu e na terra. A gente não canta isso, não ora isso? Venha o teu reino, assim na terra como é no céu. O que vai ser o milênio? O governo, o reino de Deus na terra, como é no céu. Mas quando que vai vir esse reino? Abre lá, Mateus 24:14. Quando que Jesus vai voltar, Jéssica? Eu não sei se vocês ouviram isso, mas eu pelo menos ouvia muito assim, ó. As pessoas têm que ouvir o evangelho para Jesus voltar. É ou não é? As pessoas estão ouvindo mais ou menos hoje o evangelho com a internet. E por que ele não voltou?
Tá desgostoso, né, irmão, de vir te buscar. Não vou nada, fico aqui com os anjos. Porque com a propagação da internet não era já para Jesus ter voltado? Olha quanta gente que prega o dia inteiro, em todo mundo, em todo tempo. Mas olha só que a Bíblia fala quando ele volta, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Fala assim comigo: Jesus só volta quando o evangelho do reino for pregado. E o que as pessoas pregam hoje? O evangelho da salvação. Coisa distinta. Evangelho da salvação é para quem não foi salvo, mas nós que somos salvos, nós já entramos isso aqui, ó. Por isso que nós estamos mudando as nossas mensagens e falando do reino de Deus. Porque não adianta eu pregar a salvação se você já é salvo. Se você já é salvo, para que eu vou falar de salvação? Eu tenho que te ensinar sobre o reino, o que é reino, o que é milênio, como que vai ser, que jeito que vai ser. Porque quando o evangelho do reino for anunciado, começa o fim, vem o fim. Então o que nós precisamos entender? Todo aquele que reina é salvo, mas nem todo salvo reina. Nota essa frase aí, não sei se tem na sua apostila, se eu coloquei. O salvo, ele não ganha coroa, ele ganha vida eterna. O que a gente ouviu a vida inteira? Aceitei Jesus, ganhei uma coroa. Não, irmão, a coroa você vai ganhar se tiver obras. A coroa, ela faz parte de um galardão. Para você ganhar a coroa, você tem que vencer. Como que eu venço? Obedecendo a Deus. Então nós temos que diferenciar que o salvo tem o quê? Vida eterna, ponto. Eu amo os assembleianos, mas tira essa doutrina assembleiana da sua mente. Ganhei uma coroa, aceitei Jesus. Não, você tem vida eterna, ponto. Coroa, você tem que fazer obras, ó. Você tem que ralar, fazer a vontade de Deus, se submeter, obedecer a palavra, porque isso vai te introduzir no reino. E quem entra no reino recebe uma coroa. Fala pro teu irmão assim, ó: você tem vida eterna. A coroa depende de você. O que é evangelho do reino? O evangelho do reino é dirigido para libertar as pessoas da opressão do diabo. As pessoas recebem o evangelho da salvação, o evangelho da graça, né? Quando elas ouvem uma mensagem de salvação, que Jesus morreu, isso aí é o que? Evangelho da graça. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Mas quando nós pregamos libertação, a gente está pregando o reino de Deus. É um outro tipo de evangelho. Quando a gente prega dízimo e oferta, que é o que? Libertação financeira. Isso é o que? Evangelho do reino. Porque são pregações, são mensagens que te liberta a sua mente de opressão demoníaca. Abre lá em Mateus 4,17. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira mensagem de Jesus foi essa aqui, ó. A primeira vez que ele prega a mensagem do reino. Grifa aí esse arrependei-vos e puxa uma setinha, coloca assim: metanoia. O que é metanoia? Uma mudança de mentalidade. Metanoia. Vem cá falar, não ouvi. Com máscara, amor, não ouvo. No arrependei-vos. Mateus 4,17. É isso mesmo? 4,17. No arrependei-vos. Porque quando a pessoa se arrepende, o que ela faz? Ela muda de atitude. Mudou de atitude, entrou o evangelho do reino. Porque mudou a mente.
teve libertação. Eu fumava. Quando eu entendi a palavra, entendi que isso desagradava a Deus, me arrependi e deixei de fumar. Nunca mais fumei. O que aconteceu? Uma mudança da minha mente. E essa metanoia, essa mudança de mentalidade, é o evangelho do reino entrando na minha alma e me trazendo uma nova conduta. Isso é o que a gente chama no português claro? Libertação. Pessoas que são libertas, elas vivem o evangelho do reino. Mateus 12, 28. Quem conhece aquelas igrejas que não gostam de libertação? Eu conheço. Aí eles falam o quê? Você não precisa disso. Quem acha que a libertação é importante? Por quê? Hã? Não. Pelo amor de Deus. Para mudança. Por que a libertação é importante? Você acha que uma pessoa endemoniada é capaz de ter o evangelho do reino nela? Não é, gente. Sou endemoniada. Eu lembro quando eu fui. Primeira vez que eu vivi libertação, eu nunca tinha caído na minha vida. E era um pastor, ele era do meu tamanho, de gravatinha, magrinho. E eu cheguei lá de vestidão de bruxa, com os braceletes. Ele falou assim: você está na igreja? Eu falei: não, eu não gosto de igreja, me decepcionei com Jesus, mas eu acredito em Deus e eu sou uma bruxa do bem. Ele falou: deixa eu orar por você. Dá a mão. Eu lembro que eu dei a mão só para ele. Na hora que eu abri o olho, a gravata dele estava aqui na cabeça, tinha uma mesa que tinha sido voada e meu vestido estava aqui no pescoço. Eu falei: gente, o que aconteceu? Ele estava assim, ó. Você tem uma legião. E aí eu lembro que eu falei assim para ele: eu tô tão leve, eu dormi tão bem. Eu voltei no outro dia na igreja e falei para ele: eu consegui dormir essa noite. Acho que ele falou: também, né, filho? Os legião de capiroto que saiu. Mas eu lembro que eu frequentava lugares que eles não pregavam libertação. Eles não davam importância. E como que eu ia ter o reino de Deus, a salvação certa dentro do meu coração, se os demônios estavam lá? Então por que a igreja trabalha com libertação? Para essa pessoa ser salva, para ela ser livre, para ela ter uma nova mentalidade, para ela ter uma nova rotina. Mateus 12, 28. Mas se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então, para uma pessoa ela entrar no reino de Deus, ela precisa ser liberta. Por isso, quando você for convidar alguém para vir para a igreja, é bom o culto de ensino, é uma bênção, mas isso aqui, irmãos, é para maduros na fé. Convida ela para vir de quarta, ela precisa ser liberta primeiro. Para vir de domingo, ouvir uma palavra de Deus. Aí, consequentemente, ela tem que amadurecer. Como que você faz? Aí você manda ela para o culto de ensino. Porque culto de ensino é para crente que faz muito tempo que está na igreja começar a amadurecer na fé. Crescer, ter novas atitudes, nova mentalidade, novo conhecimento. Mas para o povo é libertação, irmão. É mão na cabeça e falar: sai, Satanás, em nome de Jesus. Cadê? Já li. Como que Jesus vai reinar na terra? Destruindo as obras de Satanás. 1 João 3,8. O que Jesus vai fazer quando voltar? Vai destruir o resto que ficou do diabo aqui. Na guerra do Armagedon, na batalha de Gog e Magog, aí ele vem com os seus santos. Ele vem com a igreja, com a sua noiva, fugiu a palavra da minha mente. Ele vem com a noiva tomar posse da terra e destruir tudo que o diabo fez. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Fala assim comigo: quem comete o pecado é do diabo. De novo, para você lembrar disso amanhã: quem comete o pecado é do diabo. Quando você peca, você é de quem? Então o pecado tem que ser acidente. Acidente. É aquela coisa em que, nossa, escapou. Mas fora disso, santifica, porque quem comete pecado é do diabo. O evangelho do reino inclui cura e libertação. As pessoas têm que ser curadas, sim, elas têm que desfrutar, porque foi para isso que Jesus morreu. Atos 10, 38. Vai lá. Cadê? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus curou, libertou e tirou as pessoas da opressão do diabo. Então o evangelho do reino traz cura, traz libertação da alma. Só que a gente tem que ter na cabeça o quê? Começou a pregar o evangelho do reino, você vai ser perseguido. Fala pro teu irmão assim: vão te perseguir. A povo não quer não, ó. Não quer, né? Deixa a pessoa lá endemoniada lá. Aí você vai falar: que demônio que está na vida dessa pessoa. Ontem eu e o pastor nós estávamos assistindo um jornal. Aí passou uma mulher no jornal. Fiquei olhando assim para a mulher, falei: nossa, essa mulher parece que eu estou vendo um demônio nela. Aí o pastor falou assim: eu também. Aí eu falei assim para ele: parece que tem um espírito da morte rondando a mulher. Aí o jornalista falou assim: esta reportagem foi feita semana passada. Essa semana, essa mulher morreu. Aí eu olhei e falei: nossa, o diabo estava bem nítido na vida dela. Por quê? Quando você começa a ser espiritual e entender, você começa a ter discernimento. Às vezes você vai aproximar perto de uma pessoa, você vai sentir que ela não está bem. Você vai sentir que ela está triste. Você vai perceber que ela está meia pesada. Ai, pastora, o que eu faço? Te ligo? Não, irmão, faz uma oração por ela. Ora para os seus amigos. Ora pelo seu parente, põe a mão na cabeça. Ai, se o demônio vir, você expulsa. Simples. Ai, vem, você expulsa. É rápido. Mas comece a orar pelas pessoas. Não é falar assim: eu vou pegar teu nome e colocar lá na caixinha de oração. Não, ora mesmo, põe a mão na cabeça. Deus te deu autoridade para isso. E você convive com pessoas de todo tipo, que às vezes eu não vou chegar até essa pessoa, mas você está lá. Percebeu que teu amigo de trabalho está demoniado? Ah, vem cá, amado, você está meio oprimido hoje. Deixa eu fazer uma oração para você. Ai, pastor, vai manifestar. Expulsa, sai, em nome de Jesus. Já dá uma água para eles recuperar. Assim que faz. Vamos lá. Mateus 12, 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Qual que era o sinal do profeta Jonas? Ficar 3 dias no escuro, né? Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Jesus ficou 3 dias morto, mas ele ressuscitou para nos dar vida. E se ele ressuscitou, você pode ser usado por Deus para ressuscitar as pessoas. Mateus 17, 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus ficou bravo com o discípulo que não expulsou o demônio do menino. Incredulidade. Jesus fica bravo com você quando você não ora para as pessoas que você sabe que você tem que orar. E você sabe que você tem que orar. Filipenses 2,15. Para
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Segura o versículo aí, calma. Grifa ali, ó, geração corrompida e perversa. É a nossa geração, a geração que a gente está. Então, para a gente ser o diferencial, o que nós temos que fazer? Levar o reino de Deus até as pessoas. Eu vou te dar uma missão essa semana. Você vai orar por alguém. Não é na sua casa, não. É orar mesmo. Tem que ser valente e orar pela pessoa. Você conversa com tanta gente todo dia, se chama no cantinho e fala, deixa eu fazer uma oração. Ai, pastor, eu não sei. Fala assim, ó, Jesus, abençoa essa pessoa em nome de Jesus, amém. Acabou. Pede para Deus abençoar ela. Só, você já orou. As pessoas estão carentes, irmãos de Deus. Quantas pessoas que não recebem, nunca recebeu nenhuma oração. Aí você só fica lá falando que vem na igreja, chama a pessoa, mas você nunca fez uma oração por ela. Faz uma oração por alguém essa semana. Atos 14, 22, para a gente encerrar. E o 28, 23 depois. Atos 14, 22. A vontade de Deus é que essa geração chegue ao fim. Sabia que a maior vontade de Deus é que tudo acaba? Ultimamente a minha também está sendo, viu Deus? A coisa está feia. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Segura e grifa isso. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, como que você vai chegar no reino? Com a tribulação. Fala, eu entro no reino de Deus pela tribulação. Então, se você entra no reino pela tribulação, para de pedir para você sair dela. Porque a primeira prova que você passa, o que você fala? Deus me mata. Deus, eu não aguento. Mas Ele está querendo fazer você reinar com Ele. Não ser apenas salvo. Você tem um galardão grande. Aí o que acontece? Você não aguenta a tribulação. Mas você vai entrar por essa tribulação. Ou seja, você vai vencer em nome de Jesus e vai receber galardão por isso. Aleluia. Atos 28, 23. E eu falo amém. Eita. Espera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Oh, glória, é isso aí mesmo. Atos 28, 23. Que eu anotei uns negócios ali na Bíblia, a Torá. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, e como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Segura esse versículo aí para mim já. Aqui, apóstolo Paulo, ele fala que as pessoas começaram a pregar o reino em qualquer lugar. Eles começaram a mencionar o reino de Deus, e eles falavam que eles davam um bom testemunho. Deixa eu te dar uma dica, irmão. Você quer ganhar as pessoas para Jesus, você quer chamar as pessoas para a igreja, você quer ser um ganhador de almas, para de falar mal da sua igreja, para de falar mal, ou falar dos problemas que acontecem, porque igreja, toda igreja tem problema. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito.
pastor bom é aquele que não conhece a gente. Quando ele não conhece você, ele é ótimo. Mas o dia que ele conhecer você, ele vai ter que te corrigir, ele vai ter que te exortar, vai ter que te puxar a orelha. Então, quando a gente olha a igreja dos outros, a gente acha tudo mais lindo, tudo mais santo, tudo mais crente, tudo mais unção, tudo mais arrumado, tudo mais em harmonia. E aí a gente faz o quê? Fala mal da nossa. Mas olha como que as pessoas pregavam, eles davam um bom testemunho do reino de Deus. Então, quando as pessoas, você chamar as pessoas para a igreja, fala assim, a minha igreja ela é normal, é um povo normal. Não, é normal, ninguém é mais santo, ninguém é anjo lá. Lá é um lugar de gente imperfeita que está ouvindo a palavra e está se moldando a palavra para ir para o céu, para ser arrebatado. Porque às vezes você quer santificar a tua igreja, só que você acaba falando mal dela. Você fala o quê, pessoa? Vamos lá na igreja, mas você não repara não que a minha do pastor é braba, hein? Nossa, eu estava nervosa sexta-feira, deu um coice. Aí a pessoa vem, ela me vê no domingo a falar lá, a cavala. É aquela lá. Aí ela já vem com o pé atrás. Mas por quê? Porque a gente que está aqui fala dos problemas daqui para os outros. Isso não tem nada a ver com os problemas daqui, irmãos. Aqui ninguém é perfeito. E o lugar que você for não vai ser perfeito. Eu passei em muitas e muitas igrejas. Eu tenho amizade com muitos e muitos pastores. E aí quando a gente chega no tete a tete, você fala, tudo igual, mas a minha ainda é melhor. Eu não tenho problema que a outra tem. Então quando você for testemunhar do reino de Deus, fale bem de onde você está, de onde Deus te chamou para fazer a obra, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração e pensa na pessoa que você vai orar essa semana. Você vai orar por alguém essa semana. Você tem 7 dias para fazer isso. Nem se for uma oração de bênção, mas Senhor, abençoa essa pessoa. Uma oração rápida. Mas traz essa pessoa no teu coração agora. Pai, eu quero apresentar os teus filhos que aqui estão. Apresentar a tua igreja, nós que estamos amadurecendo na fé. Nós que estamos procurando crescer, Pai, na tua vontade, no teu querer. Nós apresentamos a nossa vida e apresentamos ao Senhor essas pessoas que estão no nosso coração. Que em nome de Jesus essas pessoas, Pai, venham receber o teu reino através da nossa vida. Meu Deus, não deixa nós vivermos aqui na igreja em vão. Porque às vezes nós ficamos 20, 30, 40 anos de crente e nós não ganhamos ninguém para o Senhor. Às vezes nós generalizamos, Pai, por causa das falhas, dos erros. Mas Espírito Santo, hoje é um culto de ensino e o ensino, ele nos lapida, ele nos molda, ele nos lixa. Ele serve para a gente crescer, para a gente amadurecer na fé. Pai, em nome de Jesus, trata com essa pessoa, Pai. Traz oportunidades para esse teu servo que é cidadão do reino de Deus orar por alguém. E que através da sua palavra nós venhamos alcançar muitas e muitas almas. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, me capacita com coragem, ousadia e unção para alcançar essa pessoa. Em nome de Jesus, eu te peço que toda vergonha caia por terra da minha vida e que o Senhor me use como instrumento do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero abençoar o povo de casa, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus.